Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais notícias. Muita coisa pra gente falar hoje do Vascão, cara. Pedrinho detonando o presidente da Mulambada, disse que aguentou calado algumas bravatas daquele cidadão e chegou a hora dele desabafar. Ele falou muita coisa em entrevista ao GE. Globo. Vamos trazer aqui o que disse o Pedrinho a respeito das declarações do presidente do Flamengo sobre o empréstimo da Crefisa ao Vasco e até mesmo a venda da SAF. Vamos falar também de reforço, interesse do Vasco no zagueiro Arboleda e um jogador que o Vasco demonstrou interesse, que está afastado no Cruzeiro e pode ter um caminho livre aí para fechar com o Vasco. Muita coisa para a gente falar agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Valeu sempre a galera que está se inscrevendo aí, chegando inscrito novo no nosso canal. A gente não consegue mais aqueles inscritos em massa, mas eu sempre quero agradecer, mesmo aqueles que entram, 1 ou 2, 3, vocês já fazem a diferença aqui total no nosso canal. Muito obrigado mesmo aí, tamo junto. Bom, pessoal, em entrevista aí ao GE. Globo, o presidente do Vasco, Pedrinho, criticou duramente aí o presidente do Flamengo e também o dono do Botafogo, Textor. O presidente do Vasco criticou o John Textor, dono da SAF do Botafogo, após uma reunião aí na CBF nessa segunda-feira. O presidente do Vasco citou falas dos dirigentes, tanto de Botafogo e Flamengo, a respeito do Vasco e demonstrou toda a sua descontentação com as declarações. O Pedrinho disse que o presidente do Flamengo foi arrogante e prepotente e afirmou que o presidente da Mulambada insinuou que o empréstimo do Vasco no Crefisa em novembro do ano passado tinha alguma relação com a derrota do Vasco por 3-0 para o Palmeiras, algo que aconteceu lá no Allianz Parque na ocasião. Pedrinho disse que o presidente do Flamengo colocou em dúvida o caráter dele próprio e também do técnico Fernando Diniz e, claro, dos jogadores do elenco, afirmando também que o diretor lá da Mulambada não tem a capacidade alguma de administrar uma liga. Gasta dinheiro, a garantia, as ações do negócio. Rodrigo, não precisa dizer para bom meia. Isso é muito básico no mundo corporativo. O movimento é muito claro. E ele não superou a barreira dos 20%, porque isso seria um gatilho para você ter que ser considerado, por exemplo, uma parte que não é só financeira. É como se você estivesse realmente botando um pé dentro do clube. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um movimento, né, de desembarque de um clube para você embarcar em outro daqui a pouco. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você vê problema dentro do contexto do futebol. Eu acho que nós temos um caso de conflito clássico aí. Como é que pode? Quem é dono de uma empresa que trabalha num clube, cujo maior patrocinador era esse, que é credor de um outro clube, que a garantia são as ações. Detalhe, isso tudo se anunciado no dia que o Vasco perde de 3-0 para o Palmeiras, em 20 minutos. Eu acho que isso é complexo. Mas legalmente não tem problema, né? Eu acho que tem algumas coisas que é ser feita a mulher de César, né? Não precisa ser honesta, tem que parecer honesta também. Então, para quem se posiciona como baluarte da correção, como é que fica isso aos olhos de todos? Eu acho que isso não pode. São dois clubes de grandeza nacional, são dois dos clubes de 5 maiores torcidas do Brasil, tá certo? Que disputam competições comuns, como Copa do Brasil, Brasileiro. Como é que faz uma relação dessas? Eu entendo que isso aí, na minha opinião, isso tem um conflito intrínseco ali. Abre aspas aí para o Pedrinho. Ele disse: recentemente, o presidente do Flamengo, estou falando da pessoa e não da instituição, falou diversas vezes com prepotência e arrogância, no tom que não me agrada, mas eu esperei e escutei calado para falar em algum momento. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo e eu pago menos, a preocupação dele não era com o empréstimo, mas sim de uma forma indireta. Ele insinuou que se pegar um empréstimo com a Crefisa, no outro dia o Vasco vai e perde de 3-0 para o Palmeiras, dando a entender que o Vasco entregou o jogo claramente aí para o Palmeiras, né? Isso ficou bem claro nas palavras ali, no que foi dito pelo presidente do Flamengo, né? E o Pedrinho completou: então ele está colocando em dúvida o seu caráter, o caráter do treinador do Vasco e o caráter do elenco de mais de 30 jogadores. Teria que chegar para o treinador do Vasco e para o elenco dizendo que o Vasco tem que entregar o jogo, cara. Isso é um absurdo. Isso não existe em lugar nenhum. E ele disse que o treinador tem que ser filho da mãe e falar para os jogadores
que são sem caráter, que temos que perder, porque eu peguei um empréstimo com uma empresa e essa empresa gere o Palmeiras, dando a entender isso aí na fala do Pedrinho. Na mesma declaração, o Pedrinho também demonstrou toda a insatisfação com as declarações recentes do John Textor, dono da SAF do Botafogo, onde recentemente ele citou a SAF do Vasco quando o clube conseguiu retomar o controle do futebol na justiça e tirar o poder das CC74. O presidente do Vasco voltou a afirmar que os clubes brasileiros não têm estrutura para fazer uma liga e disse que o John Textor causa um dano imenso ao Botafogo, rebatendo aí as críticas, digamos assim, do norte-americano, dono do nosso rival. E claramente o Pedrinho mostrou toda a insatisfação, cara, porque o presidente do Flamengo fala o que quer, ele acha que ele manda no futebol só porque o timeco dele tá ganhando algumas coisinhas aí nos últimos anos, algo que vários clubes aqui no Brasil já conquistaram tempos atrás, e ele acha que só por fato do Flamengo estar conquistando as coisas, ele tem o direito de mandar e desmandar no futebol brasileiro, em qualquer clube. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Para mim, na minha opinião, o Pedrinho faz o certo em rebater essas críticas, rebateu no momento correto. E outra situação, a venda da SAF, que vai gerando aí um certo conflito de interesse para o Flamengo, né? Diversas vezes a diretoria do Flamengo colocou em xeque essa venda da SAF aí, cara. Disse que tudo tem que ser investigado, que isso, que aquilo. O Pedrinho, por sua vez, rebateu também essa situação. Ele disse que tudo que está no contrato e em cláusulas de fair play financeiro que será implementado pela CBF tem que ser cumprido. Diz que fica um pouco restrito de falar desse assunto, mas deixou claro que tudo será feito da maneira mais transparente possível para que nada de ruim aconteça com o Vasco, que de fato aconteça a venda da SAF. Todo mundo sabe que é com o Max Faria Lamáquia quem irá comprar, adquirir a nossa SAF. E isso aí vem gerando um grande debate entre os rivais que acham que vai haver um conflito de interesse devido ao Max Faria Lamáquia ser enteado da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. E essa situação aí está muito clara. Tanto o Vasco e o próprio Max Faria Lamáquia não veem problema algum. Já procuraram as autoridades responsáveis para que tudo possa estar nos conformes, tudo no ok, para que o Vasco possa ser vendido sem nenhum problema para esse investidor. Claramente ele teve que dar garantias que o seu dinheiro não tem nada a ver com o dinheiro da Crefisa, com o dinheiro da Leila Pereira e tampouco com ligação a um outro clube no Brasil, que no caso seria o Palmeiras. Com certeza isso já deve estar tudo provado e faltam poucos detalhes para que de fato a SAF seja vendida para o Max Faria Lamáquia, que quer sim comprar o Vasco. Se fosse outro investidor, em meio a todo esse problema, talvez teria desistido. Talvez, não vou me aprofundar tanto nisso aqui vai ser problema, não quero problema para mim, não quero ter dor de cabeça em comprar um clube de futebol e devido a conflitos de interesse, eu sair perdendo dinheiro nessa situação. Mas ele não, ele mesmo procurou as pessoas responsáveis para tratar desse assunto pessoalmente, para que tudo seja esclarecido, para que não tenha nenhum tipo de problema na negociação da compra da SAF do Vasco. Isso, para mim, foi um ponto muito positivo vindo do Max Faria Lamáquia, porque ele demonstrou interesse no Vasco. Ele não demonstrou interesse em somente fazer dinheiro. Ele quer continuar nas negociações, quer comprar o clube, isso é importante, quer investir na estrutura. Quando a 774 chegou ao Vasco, não foi falado que ia ser investido em estrutura, sim que o Vasco não iria mais ficar para trás em relação ao Flamengo financeiramente. As informações que a gente tem é que está pregando mais cautela, quer investir na estrutura para que os jogadores tenham o melhor suporte possível, mas claramente a gente sabe que eles irão trazer reforços para o Vasco. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer, mas o primeiro passo, a prioridade seria melhorias no CT do Vasco para um melhor trabalho dos atletas, tanto da base, dos profissionais e até o futebol feminino. Aparentemente, essa é a prioridade do Max Faria Lamáquia e claramente a gente espera sim que cheguem reforços no meio do ano, caso a SAF seja vendida ainda nesse primeiro semestre, antes da Copa do Mundo aí. Tomara que dê tudo certo. Esperamos que o negócio possa ser concluído entre esse mês e o mês de maio. Há informações que a diretoria do Vasco pretende fazer uma reunião do Conselho Deliberativo para a votação da venda da SAF em maio. Caso seja aprovado, em maio o Max Faria Lamáquia já será o novo dono da SAF. A gente espera que isso aconteça, hein? Tomara. Foram as últimas informações que a gente teve a respeito desse assunto. E o Pedrinho, como ele próprio disse, devido aí a ter um NDA assinado, onde ele não pode revelar o nome do comprador da SAF, do investidor que está em negociação, ele não trouxe tantos detalhes assim, mas deixou bem claro que tudo será transparente e que não vai ter nenhum problema
para essa venda acontecer. Isso não foi somente nessa entrevista, mas em entrevistas passadas. Comenta aí o que você acha do Pedrinho rebatendo as críticas do presidente da Mulambada e também o John Textor, que está gerindo lá o Botafogo. Bom, pessoal, agora vamos falar de reforços, cara. Hoje tivemos a informação envolvendo o zagueiro Arboleda, jogador que está praticamente de saída do São Paulo, né? O jogador não quer mais jogar no São Paulo, inclusive abandonou o clube, foi lá para o Equador, está curtindo lá com seus amigos. Saiu informação hoje trazida pelo jornalista André Hernan, jornalista São Paulino, inclusive, sabe muita coisa do São Paulo. Ele revelou que o Vasco fez uma sondagem para contratar o Arboleda. O jogador, por sua vez, se mostrou interessado em se transferir para o Vasco. Porém, na ocasião, São Paulo acabou interrompendo o negócio e vetou a negociação com o nosso clube. O Internacional seria um outro clube também que teria demonstrado interesse no Arboleda, mas ele gostaria de ter levado adiante as negociações com o Vasco. O jogador viu que poderia ser um ótimo caminho para ele e as negociações não seguiram adiante por conta do São Paulo negar a possibilidade de transferência do jogador. Só que devido a esses problemas pessoais aí do atleta, de ter abandonado o clube, tá lá no Equador, o jogador de 34 anos pode até mesmo ter o seu contrato rescindido, assim ficando livre do mercado. Só que, claro, se o Vasco contratar ele, não vai vir agora, somente para a janela do meio do ano. Caso o São Paulo rescinda o contrato com o Arboleda, o zagueiro equatoriano de 34 anos ficará livre e terá um caminho mais fácil, mais facilitado ainda para fechar com o Vasco. A diretoria do Vasco gosta muito do jogador e esse atleta já tem uma grande aprovação dos torcedores vascaínos. É um jogador experiente, já é veterano, 34 anos, chegaria para ser titular, cara. Eu acho que a dupla de zaga, se o Arboleda fosse contratado, seria ele e também ali o Robert Renan. Mas hoje a situação é a seguinte, depende mais dele com o São Paulo do que propriamente com o Vasco. O Vasco está ali, demonstrou interesse, o São Paulo não quis negociar, mas se ele estiver livre, o Vasco claramente vai atrás dele. Porque, segundo as informações do André Hernan, só o Vasco e o Internacional fizeram aí tentativas de contato com o São Paulo para tentar negociar esse zagueiro. Ele está na mira ainda do Vasco, vamos ver se vai acontecer uma possibilidade de negociação com esse atleta. Outro jogador que pode estar deixando seu clube por um ato de indisciplina é o volante Wallace, que foi especulado no Vasco dias atrás, antes do fechamento da janela de transferências, devido ao Renato Gaúcho gostar do nome do atleta e já ter trabalhado com ele no Grêmio. As informações que a gente teve é que o Renato não pediu a negociação com o Wallace, a contratação desse jogador, mas que teria partido do próprio Vasco, e que o Vasco teria demonstrado um certo interesse no empréstimo do jogador junto ao Cruzeiro. O jogador tem vencimentos altíssimos, porém ele teve atos de indisciplina, onde ele teria falado mal de companheiros de elenco, falado mal do clube, e ele foi afastado do Cruzeiro, e o Cruzeiro busca aí, talvez, quem sabe, uma rescisão com esse jogador, para que ele deixe o clube aí, talvez, nesses próximos dias e fique livre, assim como o Arboleda. Seria 2 jogadores aí para chegar de graça ao Vasco. Só que o Wallace é um jogador que eu não contrataria, cara, facilmente. Um jogador de 31 anos, já tá aí umas 2 ou 3 temporadas no Cruzeiro, não sei, acho que é 2 temporadas, não joga nada, absolutamente nada, esqueceu de jogar futebol, só quis fazer dinheiro e mais nada. Nem sei se esse cara ainda tem vontade de atuar ainda profissionalmente, cara. Na minha opinião, eu acho que o Wallace não seria um nome interessante para o Vasco contratar, diferentemente do Arboleda, que é um zagueiro aí muito experiente, um zagueiro que tem muita bagagem de futebol brasileiro, todos esses anos atuando pelo São Paulo. Na minha opinião, seria ótimo ter um zagueiro experiente, imponente na zaga ali, para melhorar o nosso sistema defensivo, que vem falhando demais, né, cara? Ficou nítido nesse jogo aí contra o Botafogo a ineficiência do nosso sistema defensivo como um todo, tanto laterais, zagueiros e principalmente o nosso goleiro Léo Jardim, que para mim entregou 2 gols pro Botafogo. Comenta aí o que você acha dos nomes do Arboleda e do Wallace, se você gostaria de algum desses atletas do Vasco. Eu só contrataria o Arboleda. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto e é nóis!